Oi, minha gente, a paz do Senhor para todo mundo, que Deus abençoe sua vida. Nós amamos a sua vida e queremos que tudo corra bem com você em o nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje para falar dos métodos de Jesus. Quais eram os métodos que Jesus usava para cumprir a missão dele? Vamos lá? Vamos aprender? Pois é, eu convido você a ficar aqui comigo em nome de Jesus e vamos aprender um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus de uma forma prática, simples e acessível. Combinado? Então, o conteúdo desse canal é o seguinte: trazer partes da palavra de Deus que você possa dizer, eu cumpro isso daí, eu posso cumprir isso daí eu posso cumprir, não é? Em o nome de Jesus. Então hoje vamos lá? Vamos lá? Você já se inscreveu? Você já se inscreveu no canal? Você tem assistido os vídeos até o final? Assiste até o final, tá bem? Assista até o final para você entender. De nada adianta você assistir só um pedacinho. Não adianta, porque aí você não aprende, você não absorve, você precisa entender o que é que está sendo dito. Então vai até o finalzinho, não custa nada, cada vídeo é no máximo 20 minutos, não é? Se inscreva também se ainda não é inscrito. E quando mandar para alguém, você diz assim para outra pessoa, olha, se inscreve, seja mais um, para ajudar na Reviver, para a gente junto se engajar e fazer a obra do nosso Criador. Os métodos de Jesus. Olha só, muito se pergunta como é que os judeus conseguiram manter a sua cultura e as colunas, os fundamentos da didática judaica, como foi que eles conseguiram manter depois da diáspora, né? Porque eles se espalharam. Para quem não sabe, que a diáspora é quando uma nação é expulsa do seu próprio território e ele se espalha. Foi o que aconteceu com os judeus na diáspora de 70 depois de Cristo. Então, 70 anos depois de Cristo, houve essa diáspora. E as pessoas mantiveram os costumes judaicos. E por que eles, como é que eles conseguiram? A gente se pergunta como é que eles conseguiram. Porque, por exemplo, se a gente mora aqui em Alagoas, e vai passar um tempo na região norte do país. Se nascer um filho lá, ele nasce com o jeito de lá, com as coisas de lá, não dá para a gente manter o costume de cá do Nordeste, lá sempre vai mudar alguma coisa, e principalmente quem nasce nesses lugares. E aí a gente fica pensando como é que eles mantiveram, né, o fundamento da lei judaica. Por quê? Porque eles tinham fundamento naquilo que eles faziam. Então nós vamos ver quais são os métodos que Jesus usava, porque ele era judeu, e como ele era judeu, ele aprendeu aquelas técnicas da doutrina judaica, e o que é que acontece? Ele botou em prática no seu ministério. E nós, como bons cristãos, nós colocamos o exemplo de Cristo na nossa vida, né? Então a gente pergunta, como é que eles mantiveram, os judeus, durante a diáspora, eles mantiveram a sua cultura, a sua língua, a sua espiritualidade, até nos dias de hoje? Porque tem judeu espalhado em toda parte do planeta, né? Como é? Aí tem a resposta. A didática, o método que eles usavam, que é o mesmo que Jesus usava. Vamos lá? Vamos aprender? Vamos lá? Ó. Fundamento das didáticas judaicas. E Jesus usou muito essas técnicas. Primeira delas, o metafórico. As metáforas, as parábolas. Segundo, a repetição. Então, ele repetia a mesma coisa sendo de outras formas, a mesma parábola sendo com outros personagens, mas o assunto era o mesmo, era sempre repetindo o mesmo. O reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como. E aí vem o 3, questionamento. O Senhor usava muito o método do questionamento. E, por fim, o 4, o contraste, as comparações. Então, você comparar uma coisa com a outra e você vê a diferença que há entre elas. Esses eram os métodos que Jesus usava. Vamos mastigar um pouquinho? Você está disposto para mastigar um pouquinho isso aqui comigo, para aprender? Você quer ser um ganhador de almas? Você quer ser uma pessoa que usa métodos, que sabe falar, que sabe trazer as pessoas para Jesus? Você quer isso? Eu sei que você quer, você pediu muito a Deus. E é por isso que Jesus te trouxe até esse canal, até esse vídeo aqui, entendeu? Ele te trouxe até aqui
para te ensinar os métodos que ele usava e os métodos que você vai usar em nome de Jesus Cristo. Combinado? Então vamos lá, ó. Método da metáfora. Quando se usa uma imagem para falar de um princípio. As parábolas são um exemplo disso, né? Parábola é um incentivo à imaginação. Então, o que Jesus estava querendo dizer com as parábolas? Ele estava dizendo, desperte a sua imaginação, comece a imaginar. Amados, tudo que se passa na nossa mente, todos os planos, todos os projetos, todos os objetivos, eles nascem primeiro aqui. Eles nascem primeiro na mente. Depois ele se torna na vida prática, na vida material. Eu estou aqui sentada numa cadeira e essa cadeira já esteve na imaginação de alguém. E esse alguém viu os meios, viu as formas de trazê-la, concretizá-la. Então, deixa a tua imaginação fluir, tá bem? Usa os métodos que o Senhor, o Criador, colocar dentro do seu coração para você fazer a obra de Deus, combinado? Então, vamos lá. A imaginação é imagem em ação. Imagem mais ação. Então, é isso daí, a imaginação. O grande ensinador é aquele que transforma coisas difíceis em coisas fáceis de se entender numa linguagem leve. Esse é o bom ensinador. Esse é o bom ensinador. Ele transforma coisas difíceis em coisas fáceis numa linguagem leve. Então, ó, o reino de Deus tão grande, tão acima da gente, tão incompreensível, Jesus diminuía assim e trazia para nós uma linguagem simples. Como, por exemplo, o reino de Deus é como o homem que lança a rede e trazendo para cá, entendeu? E ele separa os peixes, então ele trazia. O bom ensinador, ele transforma coisas difíceis numa linguagem fácil e acessível. Segunda coisa que Deus, o Senhor Jesus usava, o método que ele usava, a repetição. Então ele estava ali sempre dizendo a mesma coisa, a mensagem dele era a mesma. Ele usava as parábolas para dizer uma coisa, ele usava a mesma parábola com outra roupagem para dizer a mesma coisa, e ele ficava ali repetindo a mesma coisa, que a mensagem dele era o reino de Deus. Ele tinha que dizer, o reino de Deus chegou. Terceira, e essa repetição, para frisar aqui, e essa repetição você pode ler lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, quando Deus diz, anota essas coisas nos murais, nos muros das casas, em todo canto, que é para até quem passar correndo consiga ler. Então, todas as leis eram escritas ali para as pessoas, até quem passasse na carreira, ler aquilo e não esquecer, que era para não esquecer de nenhum dos mandamentos do Senhor, né? Questionamento é o outro método que Jesus usava, questionamento. Então, ele perguntou, alguém disse assim, o seu mestre não paga imposto? E aí ele disse, Pedro chegou e disse, o que é que vocês estão falando lá fora, Pedro? Aí o Pedro disse, Senhor, é porque estão falando lá que o senhor não paga imposto. Ele disse, o que é que tu acha, Pedro? Ele ficou assim, aí disse, me dá uma moeda, me dá uma moeda. Aí quando entregaram a moeda para ele, ele disse, de quem é a esfinge que está aqui nessa moeda? De quem é essa figura? Aí disseram, é de César. Ele questionou, é de César. Ele disse, ora, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então ele estava sempre perguntando. Alguém chegou até ele e disse, Senhor, se tu podes, cura. E ele disse, você pode crer? Ele chegava lá para o doente e dizia, você quer ser curado? Então, questionamento, por quê? Porque quando você abre a boca para você dizer aquilo que você quer, isso daí cria em nós um negócio lá que eu não sei o que é, mas desperta uma força, desperta psicologicamente um ânimo quando nós abrimos a boca. A Bíblia diz que a boca tem poder, né? A palavra tem poder. Então, Jesus instigava as pessoas. Vamos ser mais passivos, vamos ser mais pacientes, tolerantes e usar os métodos que Jesus usava para a gente conseguir ganhar vidas para o reino. Vamos? Vamos tentar? Vamos. Então, vamos lá. Ele sempre questionava, né? Questionava. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí ele disse, o que é que vocês acham? Se vocês me responderem, então eu respondo vocês. Então, o questionamento estava ali, na didática de Jesus. E, por fim, o contraste. Ele usava muito o contraste.
ou seja, a comparação com as coisas, né? Um contraste. O reino dos céus é como... aí falava alguma das parábolas, né? É como o homem que comprou um terreno, que achou um tesouro no terreno e foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque ele sabia que tinha um valor maior ali, que tinha uma joia ali. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O reino dos céus é semelhante... Aí por aí vai, ele vai trazendo as semelhanças, os contrastes. E é necessário que nós observemos tudo isso se nós quisermos ser cristãos. Para quem não sabe, cristãos são pequenos cristos, imitadores de Cristo. Então a didática de Jesus era essa. Ele usava a repetição, ele usava o contraste, ele usava as metáforas e ele usava os questionamentos. Vamos aprender a andar melhor, em sinceridade com o céu, fazer a vontade do Senhor, cumprir os estatutos da lei do Senhor e sermos, aonde quer que nós formos, sermos cristãos. Amados, nós não podemos andar, ter um comportamento aqui e quando a gente sair daqui tem um outro comportamento em outro lugar. Nós precisamos ser crentes autênticos. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos luz e não trevas. Né? Tem pessoas que dizem assim, a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo, a gente tem que incomodar mesmo, nós temos que perturbar. E aí eu digo, perturbar? Nós não temos que perturbar ninguém, nós não viemos aqui para perturbar ninguém. Nós precisamos ser temperados, educados, e se a pessoa quer, amém, se a pessoa não quer, não é obrigado, não é por força e nem é por violência, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Devemos aprender a ser como Cristo, né? Ele disse, sejam meus imitadores. Paulo, aliás, disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós devemos ser imitadores, sim, de Cristo, claro, né? Paulo teve essa ousadia de dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se nós andarmos na presença do Senhor também, nós teremos essa ousadia de dizer que nós imitamos Cristo, somos pequenos Cristo nessa terra, né? Nós vemos, por exemplo, a parábola do homem iníquo, em Lucas 18. Eu quero citar aqui para você, só para a gente ter uma ideia. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Amados, veja bem, a parábola, a comparação que Jesus fez aqui com relação ao dever de orar, ao dever de estar constantemente buscando ao Senhor. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós nos aperfeiçoamos. E agora, nesse vídeo, você aprendeu 4 métodos que Jesus usava, não é? As parábolas, as repetições, os questionamentos e os contrastes, as comparações. Então, nós podemos ser agradáveis, como Jesus era agradável. Aqui, no capítulo 18 de Lucas, o Senhor diz uma comparação, uma parábola, né? Ele traz uma mensagem para nós, dizendo daquele juiz iníquo, um juiz que não respeitava nada e nem respeitava ninguém. Porém, pela insistência daquela mulher, pela perseverança daquela mulher pedindo justiça, ele acabou por fazer justiça para ela.
Aí o Senhor disse, será que Deus, que é justo, não virá e trará justiça para vocês? Ele trará. E Jesus foi muito além. Ele disse, quando vier o Filho do Homem, vai resolver tudo. Ele estava trazendo ali uma comparação de que o Senhor, ele julga todas as coisas dia após dia, mas existe um julgamento maior. Existe uma coisa maior que está por vir, que ninguém vai escapar. Toda a humanidade vai prestar conta diante desse juiz. Amados, não vamos enfeitar a palavra de Deus para fazer ibope. Não vamos enfeitar a palavra de Deus ou mudar a forma de Deus para encher a igreja, para mudar todas as coisas. Não, não vamos fazer isso não. A palavra do Senhor tem que ser dita como ela é. Jesus era justo, era honesto, ele andava em sinceridade e a palavra era ali certinha. Ele não provocava ninguém, mas ele também respondia a cada um segundo a necessidade da sua pergunta ou da sua resposta, né, que ele deveria dar. Nós, os crentes, hoje temos o Espírito Santo de Deus. Então, tudo que nós formos fazer, que seja para a glória de Deus. Eu tenho notado uma coisa, as pessoas têm usado muitas técnicas de hipnose, técnica de persuasão, as técnicas de distração, tudo no culto. Tudo no culto. Amados, vamos falar de Jesus. Preste atenção que, principalmente aqui nesse mundão da internet, quando se trata de coisa ruim, é o que mais dá visibilidade. Quando fala do reino das trevas, é o que dá mais visibilidade. E outra, tem muitos cristãos que ao invés de valorizar e falar de Jesus, eles tratam de conhecer e falar do diabo. E as pessoas preferem mais do que o evangelho, do que ouvir uma palavra do Senhor. Vamos tomar atento e vamos fazer exatamente conforme o Senhor mandou. A palavra simples, a palavra bem adequada e além de pregar, nós precisamos viver essa palavra. Olha, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não sei se vai sair muito barulho externo, agora depois que terminar aqui, eu já vou me dirigir à igreja, que hoje nós temos 24 horas de oração, e o período da madrugada sou eu e uma equipe que nós passamos a madrugada lá. Então, eu não sei como é que vai sair esse vídeo, mas vai ficar assim, eu creio que você vai me ouvir bem, em nome de Jesus. E eu sei que se você chegou até aqui e o Senhor permitiu que eu chegasse, gravasse, o Senhor permitiu que eu falasse os métodos, que eu falasse alguns dos métodos que o Senhor usava, é porque você precisava ouvir isso. Eu sei que você tem orado, você tem dito, Deus, eu quero fazer a tua obra. Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Então começa do pouquinho, começa aí ao redor de você, começa vivendo uma vida, comece por dentro de você, depois ao redor de você. Então começa vivendo uma vida com Cristo, a sua vida. Não queira salvar o mundo de uma hora para outra não. Você passou a vida todo dia aprontando, aí aceita Jesus com 8 dias, você já quer salvar o mundo. Não é assim que a banda toca. Então tenha calma, vamos devagarzinho, manso, sereno e tranquilo. Para quem assistiu os vídeos que eu postei logo cedo, nós temos que ir ali, ó, os métodos devagar e constante, devagar e constante. Agora há pouco nós postamos às 18 horas de ontem, porque esse vídeo aqui é para as 6 da manhã, né, do dia 17. Então, nós postamos uma coisa chamada vontade. Então, se você tem vontade, Deus vai te dar a graça, assista o vídeo anterior, uma coisa chamada vontade, e aí você vai entender uma coisa chamada vontade, a força de vontade e os métodos que eu acabei de citar aqui, os 4 métodos que Jesus usava. Ele usava as metafóricas, ele usava os questionamentos, né? Ele usava deixa eu recapitular. Ele usava a repetição, ele usava o questionamento, o contraste e as parábolas, que são as metáforas, entendeu? Então, ó, assiste também o outro vídeo que você vai entender. Você chegou até aqui, não chegou? Nós chegamos até o final. E eu tenho uma palavra da parte de Deus para lhe dizer. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido para fazer a obra do Senhor. Você andou, você foi para vários lugares, você viveu muita coisa, muitas experiências. Só que a partir de agora,
Você tem um chamado que está latente aí. E você não pode fugir disso. Você não pode escapar do chamado do Senhor. Então levanta daí. Eu sei que aonde você estava, você foi muito machucado. Machucaram você, feriram você. Jesus também sabe. É por isso que ele está me usando para dizer isso aqui para você. Eu não estou aqui à toa não, meu irmão. Eu não estou aqui, não é para vocês me verem, para aparecer não. Eu estou aqui para dizer para você que ninguém vai ficar para trás. Não vamos ficar para trás, ninguém vai ficar. Não vamos deixar ninguém para trás. Você foi machucado, foi ferido. A obra do Senhor deixou de ser feita porque você está aí, na beira da estrada todo machucado. Mas olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma das táticas de guerra do exército é ter uma equipe de socorro, né? A Cruz Vermelha, que está lá no meio da batalha. É quando um soldado é ferido, ele é resgatado e ele é levado para a enfermaria. Um soldado ferido, ele não é deixado para trás. Nenhuma nação deixa os seus soldados para trás. E quando o soldado morre, o corpo dele também não é deixado para trás. Então não é diferente com você, meu irmão. Não é diferente. O Senhor me colocou aqui nesse lugar, o Senhor me colocou aqui nessa plataforma, para eu dizer para você, Deus tem uma palavra para você, levante e resplandeça. Não olhe para um lado nem para o outro, não busque honra de homens, não busque visibilidade de homens, mas olhe para o seu Criador que lhe chamou, que lhe alistou para a guerra. Aleluia. O Senhor alistou você para a guerra. Hoje, essa missionária, esse pingo de água no oceano, está dizendo para você, porque o Senhor usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Você é um vaso que tem muito valor. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Desde o ventre você foi chamado, você foi escolhido. Você está selecionado para trabalhar. Levante-se. Levante-se. O Senhor precisa de homens e mulheres fortes, que trabalhem, que façam o que tem que ser feito, que não esperem honra humana, que não esperem galardão daqui, que confie no Senhor, que faça a obra do Senhor, independente das circunstâncias e da situação. Você é esse soldado, você é esse soldado. Você, eu estou falando com você porque o Senhor faz eu sentir, aqui me faz sentir que você parou nesse vídeo, que você escutou até aqui o final, porque o Espírito Santo ficou dizendo no seu coração, eu tenho uma palavra para você e Ele tem uma palavra para você. Você não é um João ninguém. Você não é um João ninguém, você tem dono. O Senhor disse, eu não vou deixar você órfão. Eu não vou deixar você órfão. Eu vou, mas eu vou mandar o Consolador e agora o Espírito Santo te abraça. O Espírito Santo diz, bora, você não vai ficar aí não. Levante-se, fortaleça-se no Senhor. Estamos no campo de batalha, no campo de guerra, estamos alcançando pessoas. O nosso alcance está muito grande e todos nós ganhamos com isso. Sabe por quê? Porque nós estamos divulgando o reino nessa ferramenta magnífica. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, para que você vai ficar aí, hein? Para que você vai ficar aí olhando para um lado e para o outro, choramingando que nem uma criança? Vamos parar? Bora parar? Você não é nenhum bebezinho não, levante. Levante-se, ponha-se de pé e diga, eu vou fazer o que eu sei fazer, que é ganhar almas para o reino de Deus. O inimigo tentou te engessar, mas na autoridade do nome de Jesus, hoje eu digo, esse gesso está quebrado, esse gesso está retirado. O inimigo tentou engessar a tua língua para você não louvar. O inimigo tentou engessar a tua vida para você não fazer aquilo que ele mandou. O inimigo tentou engessar a tua vida porque as orações que você fez não foram atendidas. E o inimigo chegou e disse, tá vendo que não adianta de nada? Usou pessoas que você ama e disse, você não vai para lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas na autoridade do nome de Jesus, hoje, essa barreira está quebrada. O diabo não vai mais engessar você, não. Você vai se levantar e você vai andar, você vai marchar, você vai caminhar sobre as águas. E se as águas não se abrirem, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer você andar por cima da água assim. Mas o mar vai ter que se abrir para você passar, para a tua família passar. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você foi chamado, você tem ideias maravilhosas, você é uma bênção na obra do Senhor. Então começa a usar os métodos que Jesus te deu. Você é uma semelhança de Jesus.
Você é um pequeno Cristo aqui na terra. O inimigo está feliz porque você está parado aí. Pode não ficar parado. Levanta, bora. Vamos marchar. Levante, você não precisa ficar sozinho. Ei, você não precisa ficar só. Não precisa. Nós estamos aqui. Vamos juntos. Não importa qual é a igreja que você está servindo ao Senhor. Sirva Ele com lealdade. Se agarre na Bíblia. Seja lavado, renovado, renascido pela palavra de Deus. E marche. Porque a ordem do Senhor é para você marchar. Você não tem que parar. Você não tem que olhar quem foi que te machucou e nem ficar ainda remoendo mágoa. Perdoa e deixa para lá. Se não dá para andar com você, deixa para lá. Porque a Bíblia diz, quem comigo não ajunta, espalha. Então, meu irmão, pare de se lamentar por causa dos outros. Porque a vida é sua, o chamado é seu, a vocação é sua. E ai daquele que não cumprir o mandado do rei. Ele é o Senhor e em breve vem para a gente prestar contas. Amém? Levante, meu coração chega a estar aqui acelerado. Porque a glória de Deus está nesse lugar, a glória de Deus alcançou você. A glória de Deus está envolvendo, inundando aqui a minha alma, o meu coração, a minha vida. Para te dizer que você é muito especial. É uma honra estar falando para você, uma honra estar falando para você. Você é uma alma brilhante, você é uma grande alma. Por isso o inimigo tentou de todas as formas, mas agora chegou a hora, parou, acabou. Ele não vai continuar ali paralisando, certo? Levante-se e vamos juntos. Bora? Me dê sua mão. Me dê sua mão. Bora, juntos, nós venceremos. Amém? Deus, eu te louvo por esse momento, te glorifico, inunde a casa que vai ouvir essa palavra, Senhor, inunde os corações para que eles possam fazer a tua obra, usar os métodos que o Senhor ensinou e o teu nome seja proclamado nos 4 cantos da terra, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Orem por nós, que nós vamos também estar orando pelos nossos irmãos que estão aí do outro lado, certo? Compartilhe o vídeo e se inscreva e consiga mais um para se inscrever, certo? Todos nós ganhamos com isso, amém? A outra coisa, comenta aqui alguma coisa para a gente saber como é que está chegando, como é que está chegando a mensagem até você, me diga, eu fico curiosa para saber. Afinal de contas, nós já estamos passando dos 410 inscritos. E é muita gente. Ô, glória. Então, preciso saber. Então, fala para mim. Fala para a missionária, tá bem? A paz do Senhor. Fiquem com Deus.